agora a dimensão terrena, esse templo, as nossas vidas, declaramos selado agora, no nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, libera anjos de fogo, ministradores de poder, para liberar o teu fogo sobre esse lugar. Em nome de Jesus, coloca anjos, guardiões nas regiões celestiais, que seja paralisado, impedido toda ação de tronos, principados, governadores contra nossas vidas nesse lugar. Que os seus anjos guardiões estendam-se sobre nós, em nome de Jesus. Guarde cada vida que está aqui e que está para chegar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você assente rapidamente? Estou vendo mais luz em vocês, vocês estão brilhando. Glória a Deus, aleluia. Amém? Página 72. Vou falar para vocês resumidamente sobre operação de línguas, amém? Glória a Jesus. Amém? Não, tua calça rasgou aí, ó. Coitada, a calça dela rasgou, irmão. Viu? Tanto lá, ó, rasgou no joelho dela. Tô brincando. E do irmão ali também, do filho do pastor, tá rasgado a tua calça aí. Vocês oram muito, hein? Logo no joelho. Rapaz, esse menininho é de oração, hein? Também. Meu Deus, tá todo mundo com a calça rasgada no joelho? Vocês oram muito aqui. Vocês estão felizes? Fala amém. Glória a Jesus. Vamos lá. As 4 operações da variedades de línguas. Vamos quebrar alguns conceitos religiosos. Amém? Que é o mais importante. E falar resumidamente da importância de orar no Espírito. Vamos lá. Todo mundo concentrado? Conectou? Então agora começa a fazer o download aí. Muitas pessoas ainda não entraram nesse caminho de edificação, pois foram ensinados de modo errado. Quero que você analise alguns textos e veja as suas interpretações corretas comigo. Começaremos um texto famoso na qual é interpretada de maneira inadequada. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Espírito Santo, toma a frente do ensinamento, meu amado. Edifica a sua igreja. Tome toda a primazia. Tome os meus lábios, meu espírito. Ensina a sua igreja, Senhor. Edifica a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Vamos lá. Quando analisamos os capítulos vinculados a esse versículo, poderemos perfeitamente entender que Paulo estava falando sobre a ordem no culto, realizado pela igreja de Corinto. O grande problema é quando muitos usam desse versículo e aplicam a mesma regra de operação para o culto na vida pessoal, aonde acontece grande confusão na mente de muitos. Vamos explorar mais a fundo essa manifestação do Espírito, que não é muito compreendida. A palavra variedades significa simplesmente diferenças. Amém? Fala, variedades é diferenças.
de operações. Entretanto, o termo variedade de línguas é variedades de línguas. Várias línguas é variedade de línguas. No que diz que existem diferentes moveres sobrenaturais ou manifestações das línguas. A dificuldade para a maioria das igrejas está basicamente no que está dito anteriormente. Eles querem impor o mesmo conjunto de regras para todas as operações ou manifestações de línguas. Quem entendeu, fala amém. Esta é a causa para tantos problemas sobre esse assunto e seu mau uso pelos crentes. Vamos analisar sobre as 4 operações, manifestações do dom de línguas escrito na palavra, amém? Então, uma pausa aí. Então, a primeira coisa que muitos tinham dificuldade de compreender é que as igrejas, com a visão fechada sobre isso, interpretam de qualquer maneira, olham por cima, ouvem alguém falar por cima e acham que aquilo é verdade e nem busca fundamento que está ouvindo. O importante é quando você ouve, você tem que ser igual os berianos, né? Crente Beré. Você buscar na palavra fundamentos que você está ouvindo. Guarde tudo no teu coração. Procure mais a fundo sobre aquele assunto. Verifique as suas complexidades. Verifique se é verdade, o que é engano, o que é mentira, o que é de Deus, o que é não de Deus. Amém? Aprenda sempre a ter uma postura de não julgar precipitadamente quando você ouve um ensino. Procure saber, procure o Espírito de Deus pela palavra e orientação de mestre que te orienta da forma correta. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela sua unção e a presença dos teus anjos aqui. Então, quando nós falamos de que o apóstolo Paulo fala sobre variedade de línguas, essa palavra em grego, ela tem um sentido de diferenças. Então, há diferentes formas de operação de línguas. Ok? Então, você entende que muitos aplicar o mesmo conjunto de regras para a oração em línguas ou falar em línguas no culto e aplicam isso para toda a vida, para tudo, julgando que isso é na sua casa, no seu dia a dia. Amém? Então o apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 14, versículo 5, eu quero que todos vós falais em línguas, mas que muito mais profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que haja intérprete. Aí sim. Amém? Na questão de que ele estava trabalhando na ordem do culto. Se você ler os versículos anteriores e os seguintes, ele vai falar, quando tiver um profetizando, que cale-se o outro. Amém? Os outros julguem ali. Se 2 ou 3 estiverem ao mesmo tempo, vai embaraçar um negócio, né? Não pode cruzar a espada. Mas entenda bem. Essa é a regra do que ele está falando aqui sobre línguas. Que as pessoas falam, que adianta falar em línguas? Para que ficar falando em línguas? Que foi o maior problema de muitas pessoas que a religião colocou na mente das pessoas. Esse é o maior dom que você tem para a sua edificação pessoal, se você não sabe. Esse é o verdadeiro dom que te edifica no espírito e revela a verdade de Deus ao seu espírito. E quando você começa a meditar na palavra, a ouvir as coisas, o teu espírito se levanta. Se aquilo é falso, é verdadeiro. Se vem de Deus e não é de Deus. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Aqui vocês conseguiram compreender até esse ponto. Línguas para edificação pessoal. Essa linguagem do Espírito que ora através do nosso espírito de acordo com o nosso desejo. Podemos usar essa oração hora após horas para edificação do Espírito. Isto é decorrente no batismo com o Espírito Santo e com fogo. 1 Coríntios 14, 4. Ora, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Então ele está falando de uma ordem no culto. Só que nós queremos aqui analisar que quando vocês está falando, ele está falando, olha, o que fala em línguas, você está ali falando em línguas, o seu espírito está sendo edificado. Edificado em quê? No quê? Tua mente racional não compreende. Aí que está a grande alegria disso, irmão. E presta atenção que você vai analisar o contexto de tudo que o apóstolo Paulo está falando. Amém? Quando ele fala que adianta eu falar um monte de línguas estranhas, ter com vocês falando em línguas estranhas e vocês não entendem nada. A mente fica infrutífera.
Ele está falando no requisito de quando você está se movendo para com as pessoas. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios 14, que quem ora em línguas, ora bem. Fala, glória a Deus. Vamos ver isso agora na palavra e você vai interpretar da maneira correta as coisas, ok? Vamos lá. Então, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Judas, versículo 20. Só tem um capítulo, né? Capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Da glória a Jesus. Oh, aleluia! Aqui que você está sendo edificado no quê? Vós, amados, edificando a vocês mesmos sobre a vossa santíssima, fala santíssima fé, orando no, isso aí, orando no Espírito Santo. Então, qual é a verdadeira oração no Espírito? É aquela que o Espírito ora. Dá glória a Deus aí. Então, nós estamos sendo edificados sobre a nossa santíssima fé. Ou seja, a fé que te foi dada é Jesus Cristo. Quando você ora em línguas, você está recebendo a revelação de quem Jesus é dentro do teu espírito. A fé que você tem em Deus, ela é edificada no seu espírito. De alguma maneira inconsciente, você se torna uma pessoa cada vez mais forte e apta na sua fé, para operar naquilo que Cristo é e no reino de Deus, quando você ora em línguas. A oração em línguas é onde o radar de Satanás não pode pegar. Dá glória a Deus aí. Tu pode orar em português, decretar, orar, pedir a Deus. O diabo, ele luta contra isso, ele pode impedir essa oração. Mas a oração no Espírito Santo, o diabo não entende e não sabe o que em secreto Deus está fazendo em você. Dá glória a Deus aí. Fala amém, Jesus. Então vocês são edificados quando o teu espírito está orando. Fala, quem ora em línguas ora mistérios. Sim, apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas fala em mistério com Deus. Ninguém entende, mas Deus entende. Fala amém. Irmão, a divindade, ela é tão complexa olhando por fora, mas quando você está dentro você entende que é simples, você vai aprendendo, Ele mesmo vai te ensinando, não se torna difícil quando você tem o Espírito Santo. Porém, o homem, na sua mente racional, ele nunca vai conseguir alcançar 100% da compreensão dos planos de Deus, de como Deus quer trabalhar na sua vida. Por isso que o Espírito Santo, quando você o recebe e recebe o batismo com fogo, você começa a falar essas línguas. E o próprio Espírito, através do seu Espírito, ele pode orar, manifestar a vontade de Deus para a sua vida. Quando em mistério Deus está trabalhando no oculto dentro de você. Dá glória a Deus aí. Essa oração em línguas, ela te move naturalmente para o centro da vontade perfeita de Deus. A oração em línguas, ela vai ajudar você a ter a capacidade de aprender intuitivamente as coisas a respeito da palavra de Deus e sobre o reino de Deus. Orar em línguas é orar revelações secretas no seu espírito. Fala, revelações. E quando você vai enchendo o teu espírito, liberando, orando em línguas, irmão, tem tanta coisa para falar sobre isso, mas eu tenho que correr muito hoje. Quando você vai orando no espírito, o seu espírito, a Bíblia diz, de fato ora. Amém, amém? Então é sinal que quem está operando é o próprio Deus dentro do seu espírito através daquela linguagem. E teu espírito, ele interpreta e ora tudo o que você realmente necessita. Na glória de Deus. Se você está precisando de libertação e Deus trazer amor ao seu coração, quando você está orando em língua, o Espírito Santo está fazendo isso lá dentro. Se você está precisando ser liberto da ganância, ore em línguas, que o Espírito Santo, ele vai trabalhar na tua ganância.
Às vezes nós estamos orando lá e achando que Deus está orando. Não estou orando muito em língua, Deus deve estar trabalhando dentro de mim para me dar muito poder. Não, Ele está primeiro trabalhando às vezes no seu caráter e você não sabe, antes de entregar o poder para você. Eu vou falar de algumas experiências pessoais com a oração em línguas e como Deus Ele trouxe tantas coisas maravilhosas. Tudo que eu estou pregando para vocês aqui hoje é resultado de eu orar no Espírito. Dá glória a Deus. Como é que eu fui aprendendo tantas coisas espirituais? Porque o meu espírito orava de fato. Dá glória a Jesus. E o homem espiritual, ele começa a comparar coisas espirituais com espirituais. De alguma maneira, quando eu ia ler a palavra de Deus, eu começava a ter genuínas interpretações daquilo que eu estava lendo em Revelações. Uau, às vezes você pergunta, onde está vendo isso? Porque teu espírito estava orando. Dá glória a Deus aí. E quando você pega a palavra de Deus, você começa a ler, o teu espírito, porque orou revelações ocultas em você, você vai começar a ter o entendimento daquilo que você agora está lendo. Só o Espírito Santo pode te dar as verdadeiras interpretações dos mistérios da palavra de Deus. Da glória de Jesus aí. Estão entendendo? Então, existem 4 variedades de línguas. Fala, edificação pessoal. Essa língua você recebe quando você recebe o Espírito Santo. Quando tu és batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em novas línguas. Nós não podemos fugir dos padrões do que a Bíblia diz. Amém? Só que a palavra do Senhor deixa bem clara. Toda vez que você viu ali uma manifestação de batismo com fogo, a pessoa recebendo o Espírito Santo, geralmente, na palavra vai dizer que elas falaram em línguas e profetizaram. Amém? São os 2 sinais de evidências que você está sendo batizado com o Espírito Santo. E o que é batismo com o Espírito Santo? À noite nós vamos pregar o mistério. Amém? Mais à noite. Fogo de Deus hoje nesse lugar. Amém? Porém, depois disso para lá, amém? O falar em línguas, ele faz parte da sua nova natureza. Ele é parte do pacote do que Deus tem para você. É um direito seu. Quando você é batizado com o Espírito Santo, há uma necessidade e geralmente a pessoa já fala em novas línguas, assim como eu também fui. Aquelas línguas vieram. Amém? Mas há pessoas que quando é batizada com o Espírito Santo, não fala em línguas. E é batizado, fica cheio, se quebranta, sente todo o enchimento espiritual e corpo fica cheia da presença. Ela foi cheia do Espírito Santo ali. E ser cheio do Espírito Santo geralmente são sinônimos de ser batizado com o Espírito Santo. Amém, amém? Sinônimos. Porque apóstolo Paulo, quando Ananias chega e prega ele e ministra sobre ele, a Bíblia diz que ele foi cheio do... Mas não diz que ele falou em novas línguas e nem profetizou. E mais tarde, agora você lê aqui, o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no seu capítulo 14, ele diz, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Dá glória a Deus aí. No versículo 18, 1 Coríntios 14, 18, ele diz assim, ó, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Dá glória a Deus. Então, o mesmo Paulo que está dizendo sobre a mente frutífera que fica quando ora em línguas no Espírito, é o mesmo que está dizendo, glória a Deus, graças a Deus que eu falo mais do que todos vocês em línguas. Aleluia! Então, o que está acontecendo aqui? O que você tem que entender? Não confunda a ordem de operação em línguas para o culto, para a sua vida cotidiana. Não é a mesma regra, não aplique a mesma regra. Porque durante todo o dia eu fico orando em línguas. Acordo de manhã orando em línguas. Estou fazendo as minhas coisas, lendo, meditando, orando em línguas. Eu leio a Bíblia orando em línguas. Eu não consigo ler a Bíblia em silêncio. Eu leio só orando em língua. Porque a oração, a operação de língua genuína, ela não vem da tua mente. Não é uma língua residual da minha mente. É uma língua que vem do meu espírito. Tem até um vídeo no nosso canal lá do YouTube que vai falar sobre a ciência de orar em línguas, um mistério que é uma pesquisa científica. E os cientistas descobriram que era verdade o que os crentes pentecostais falavam.
que era uma língua que vinha do Espírito, que eles não tinham consciência de como ela operava, mas ela vinha do Espírito, e não era da mente racional. Beleza, foram fazer um teste com o pastor e com uma irmã que orava no manto. Amém, amém? E para surpresa dos cientistas, todo o movimento que o cérebro emitia quando estava orando em línguas não tinha nada a ver com o hemisfério esquerdo nem direito, aonde está a linguagem e códigos, imagens, aonde a língua normal ela fala. Quando eu estou falando aqui, o meu cérebro está pulsando, emitindo ondas. Só que as máquinas, os aparelhos deles, tudinho verificaram que vinha de uma região do cérebro, justamente nessa partezinha, que emitia impulsos, que essa região não tem nada a ver com o seu consciente racional, que é uma região do cérebro inoperante, é uma massa. Eles falaram, é verdade, e comprovaram cientificamente que quem fala as línguas estranhas não fala da mente consciente, e é realmente do espírito do homem, da glória a Deus aí. Então o plano perfeito de Deus para você, que o Senhor sabia que sozinho a gente não consegue vencer o diabo, e muito menos a nossa carne, o Senhor dá essa linguagem, Ele cria esse código dentro de você. O próprio Espírito Santo te dá isso, livre acesso, para que você fale o quanto você quiser. É o único dom, ou a única operação do Espírito, que temos 100% de acesso, quando eu quiser e quando eu não quiser. Estou falando em línguas. É uma decisão minha. Quando eu falo, meu Espírito fala, é liberado. Fala, é liberado. Então, uma maneira muito poderosa do teu Espírito sempre ficar ativo e liberado é quando você ora em línguas. Você está orando bem. Aleluia! Essa é a verdadeira oração. Só que quando eu era bem jovem, batizado com o Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo, eu orava em torno de 1 hora por dia, sem saber o que eu estava fazendo. Eu era impulsionado pelo Espírito Santo a orar em línguas. Ficava lá, orando no monte, igual louco. Eu não sabia por quê. Só que anos mais tarde eu descobri por quê. E Deus me deu mais uma chave do reino, que era orar no Espírito. Quando o Senhor me revelou essa chave de orar em línguas, eu já conhecia a presença do Espírito Santo, já conhecia, já operava em muita unção, só que eu não entendia os mistérios por trás disso. Então eu orava meia hora, 1 hora por dia normal, e tinha aquela unção de Deus sobre mim, amém? Eu buscava, era uma dedicada em jejum, em oração. Mas na época que o Senhor me deu a chave de orar em línguas, foi quando Ele falou, largue tudo e agora você pode me seguir, porque você vai conseguir viver uma vida de oração. Dá glória a Deus aí. E naquela época, eu comecei a descobrir que orar em línguas, os segredos, e eu fui buscar isso. O primeiro livro que eu li, que falava resumidamente, quase não falava sobre oração em línguas, era um livro um americano, esqueci o nome dele agora. É um grande pregador pentecostal americano. Esqueci o nome desse homem agora. É um negão, esqueci o nome daquele negão lá. Lembra o nome dele? T.D. Jakes. Isso, T.D. Jakes. O T.D. Jakes, ele fala resumidamente que orar em línguas é orar da forma que Satanás não pode captar esse sinal. Não pega no radar do diabo. Foi a primeira vez que eu olhei e despertei para algo ali. Eu começava a orar em línguas ainda há pouco. Eu, amém, isso aqui eu já faço. Só que eu não entendi as profundidades. Quando eu fui começar a compreender as profundidades da oração em línguas, foi onde eu fui me dedicando a orar mais. Falei, vou começar com 1 hora todo dia. De repente, falei, vou para 1h30. E os meses foram se passando, os dias foram se passando. Aí eu falei, essa semana eu vou tentar 2 horas. Aí ficava ali no chão, orando 2 horas em línguas. Aí passou outra semana, falei, vou orar 3 horas. Comecei a orar 3 horas em língua. Aí mantive um pique de 3 horas. Depois de 1 mês, irmão, eu não conseguia mais parar de orar no serviço onde eu estava. Eu ficava o dia inteiro no serviço. Eu já conseguia fazer tudo normalmente orando em línguas. Porque eu assimilei no meu espírito todo esse processo. Então eu lia a Bíblia, eu trabalhava, eu escrevia, eu fazia tudo orando em línguas. Aí chegou o dia que eu falei, hoje eu vou chegar em casa do serviço. Eu vou orar
5 horas hoje em línguas. Aí dobrei o joelho no meu quarto e fiquei lá de joelho. Daqui a pouco cansei, deitei, fiquei lá orando em língua. Quando deu em torno de umas 2h30 de oração em línguas, naquele dia, pensa, irmão, foi o dia da visitação do céu. Eita, glória a Deus. Amém, amém. Eu estava orando, não estava vendo nada ainda. Aí começou a falar as manifestações. Em 2h30 para 3h, o capeta veio no meu quarto. Eu senti aquela mão pegar na minha garganta, querendo... E acordado, estou falando aqui, consciente. Eu senti travar. Eu te repreendo, Satanás, saia daqui agora. Eu repreendi aquele diabo que queria marcar a minha garganta. Aí nisso, sabe o que me ativou? O fogo para pegar até 5 horas de oração. Falei, agora que eu oro mesmo. E continuei. Irmão, quando deu 5 horas de oração em línguas, abriu o céu sobre a minha cabeça. Senti aquela jarra de azeite quente descendo no meu corpo todinho, aquela unção. Fisicamente. E naquele dia em diante, houve uma manifestação. Minha mãe era incrédula naquela época, ainda era da Assembleia. Eu chamei ela lá em casa para ver. Mãe, vem aqui. Começou flocos de pó de ouro a aparecer. Ouro. Estava cheio de ouro e mostrava minha esposa e pegou, meu pai pegou todo mundo, chamou todo mundo lá em casa. Minha mãe falou, não, esse aqui é um produto que eu passei que está brilhoso. Caraca, eu tive que filmar, eu filmei no meu pai que apareceu um monte de ouro. Foi uma manifestação do céu aquele dia. Aí daqueles dias em diante, eu comecei a orar os ciclos do mistério de Deus. Grava isso aqui, que isso aqui eu aprendi com Deus. Você passa tempo orando em língua e nada acontece. Porque o Espírito está orando um mistério e tem um ciclo de tempo. Você está orando pela libertação do teu pai e você não sabe, da tua mãe, do teu irmão, do teu filho. Você está lá orando em línguas. O Espírito está orando muitas coisas, ele não ora só uma coisa. Amém, amém? E eu ficava dentro do quarto orando. Eu passei 6 meses assim, orando dentro do quarto. Irmão, depois de 6 meses, uma pastora, foi a segunda igreja que eu tive, que eu trabalhei. Ela foi na minha casa, era pastor, outro ministério tinha fechado. Ela veio, pastor Robson, Deus mandou eu te levar para a minha igreja. Mas ele falou para mim que você vai ficar pouco tempo, porque tem uma grande obra na sua vida. Mas é para você ficar lá. E era verdade, era de Deus, eu fui. Irmão, quando eu comecei a pregar nos cultos, eu comecei a ver osso crescendo, sinais. Eu tenho vídeos gravados até no YouTube lá, que antigos. Você vai ver pessoas que estão filmando assim, cheio de ouro no olho, flocos, não era pozinho não, estou falando coisas grandes. Os sinais, curas e milagres começaram a operar. Eu falei, nossa, de onde veio tudo isso? Ah, Senhor, você estava orando, você estava pedindo. Mas quando estava te pedindo? Quando você ora no Espírito, Deus vai orar através de você mesmo. Ele te dá a própria linguagem para que os mistérios de tudo que está dentro do teu propósito de vida seja dado a você. Então eu estava me edificando na operação de curas, milagres e sinais sem saber. Às vezes eu ficava orando intensamente, eu não entendia por que eu estava orando. Eu estava intercedendo pela minha família. O Espírito vai usar essa linguagem para dar livramento, escape, edificação, libertação, crescimento, etc. Tudo vai vir. Tudo, fala tudo. Então hoje, irmão, hoje nós temos uma mente já bem renovada espiritual. Nós oramos com muita base do que nos é revelado. Porém, eu oro mais em língua do que em português. Eu só praticamente oro em línguas. Vocês estão me entendendo? Essa é a minha verdadeira fonte de sustento. É orar no Espírito. Quando você decide entregar a sua vida à oração no Espírito, você está entregando a chave da tua vida na mão de Deus. Existem muitas coisas para ensinar sobre esse assunto. Muito segredo, impasses da oração em línguas. Há momentos que você não vai conseguir orar, você não vai saber por que eu tenho que te ensinar isso. Há momentos que você vai querer continuar orando em língua, você não vai sentir que o próprio Espírito está sendo bloqueado, o teu Espírito. E você vai falar, por que isso? Eu tenho que ensinar isso também para você. Amém, amém? Amém. Mas, antemão, irmãos, depois você pode ler aqui as 4 operações. Fala, edificação pessoal, oração em línguas para interpretação,
Por isso que o apóstolo Paulo fala, a não ser que haja intérprete para que a igreja seja edificada. A interpretação, fala, é um dom de compreender, interpretar o que se fala em mistério. Esse dom eu recebi, só que pouco eu opero nesse dom. Quando eu me conecto no Espírito e intenciono o meu Espírito para interpretar o que uma pessoa está falando, eu consigo interpretar o que ela está falando. E quando eu mesmo estou profetizando no Espírito, aí eu me conecto. O que eu estou falando? Aí na hora eu recebo a interpretação. Outro dia eu estava lá graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estava na Alemanha. Estava andando, estava indo para a minha igreja, e o meu espírito orando. E eu parei assim, falei, tem alguma coisa diferente aqui. Aí eu perguntei, Senhor, o que eu estou orando? E na hora, o Espírito me deu a interpretação. Tu és santo, exaltado. Quem é como tu, Senhor? Eu estava glorificando a Deus no meu Espírito. Por isso que eu senti aquela atmosfera, aquela coisa, aquela unção gostosa. Porque o meu Espírito estava glorificando em mistério. Aleluia! Por isso que ele fala, os cânticos no Espírito. Efésios capítulo 5. Amém, amém? Enchei-vos do Espírito com os cânticos espirituais. Salmodiando o Senhor, hinos espirituais. Você canta com o teu espírito. Amém, amém? Outro dia, estou falando de interpretação. Eu estava orando numa noite no meu quarto. Estava tão profundo aquela intercessão, que eu estava intercedendo por pessoas, orando. De repente, meu espírito começou profundamente a interceder. E eu falei, Senhor, por quem estou intercedendo? Na hora, você sabe o que o Senhor mostrou para mim? Eu estava orando antes pelo meu irmão Renato. E aquelas orações de língua entraram. E o meu espírito começou a interceder pelo meu irmão. Mas eu já estava intercedendo naturalmente por ele. E o Espírito me deu a interpretação de que meu espírito orava e como meu espírito orava. E você sabe qual foi essa palavra que o Senhor me deu? Aí a minha mente é edificada também. Quando há uma interpretação até do que você ora, a tua mente é edificada, porque você começa a compreender os caminhos de Deus e como Deus age. Eita, glória a Deus, aleluia. Aí de repente, o Espírito me deu a interpretação e falou assim, Senhor, lembra-te de quanto tu és misericordioso. Tu és cheio de compassividade, misericórdia. Tu és bondoso. Tu não pode negar quem tu és. Caraca, meu espírito está falando isso, irmão. Lembra-te do teu amor pelo Renato. Que isso, cara? Meu Deus do céu. Eu comecei a entender o amor de Deus, como o Espírito estava orando pelo meu próprio irmão. Isso é um mistério de orar em línguas. Você ora com a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, de nós temos a mente de Cristo. Orar no Espírito é ser edificado com a mente de Cristo. Apóstolo Paulo diz que na hora que fala em línguas fica a mente frutífera, irmão, e está falando do culto. O que adianta? Ele vai falar, o que adianta eu chegar entre vocês falando muitas línguas estranhas e você não entender nada? É isso que ele está falando. Porque os coríntios oravam nos mistérios do Espírito, tanto que eles oravam, eles eram tão cheios do Espírito Santo que tinha todos os dons do Espírito. 1 Coríntios diz, eu vos escrevo, vocês não têm falta de nada, porque estão enriquecidos e têm todos os dons. Por isso que 1 Coríntios 12 ele vai falar dos dons. Porque aquela igreja teve uma graça, fala uma graça. A graça que Coríntios teve de receber todas as operações dos dons, irmão. Ele mesmo declara em 1 Coríntios, amém? Capítulo 1. Glória a Deus, amém, amém. E eu não acabei de pregar esse seminário, não, irmão. Tinha muita coisa para a gente pregar, hein? Mas Deus é bom, Ele está dando a porção que vocês podem receber. Amém? Depois nós vamos fazer ajustes. Ajustes. Vamos ajustando.
Amém, amém? Então, quando você ora no Espírito, de fato o teu Espírito ora a mente de Deus, os planos que Deus verdadeiramente tem para você. Glória a Deus. Escute, eu passava lá um mês orando em língua. Todo dia comprometimento orando, aquelas horas que eu colocava dentro de mim. Amém? E deitava lá no chão da sala e orava. Ou no meu quarto. Aí, na noite, o ciclo de um mistério se completava. Lembra que eu falei? Grave isso. Ciclo de mistério. Se completava um ciclo. Aquilo que eu passei um mês orando, fechou um ciclo. Recebi um novo dom do Espírito. Uma nova dimensão de operação. Eu começava a cantar no Espírito. Falar vários idiomas. E uma alegria, um regozijo interior do meu espírito vinha. Meu irmão chorava, eu ria. Meu Deus, o que é isso? Eu não sabia o que era. Porque eu tinha alcançado algo no mundo espiritual. E os céus me dão a alegria dele. Aleluia, você conseguiu! Eu não sabia ainda. Aí de repente eu tive um sonho. Eu ministrava, eu via braços crescendo, perna, cabeça, ossos desenvolvendo. Eu falei, o que está acontecendo? Aí o Senhor estava falando para mim do que eu tinha recebido no Espírito. Aí geralmente o Espírito, ele me revelava o que eu tinha alcançado. Ele sempre vai falar para você, você vai ver a diferença. Amém? Mas a oração de edificação pessoal, ela é diferente da oração em profecia. Você viu essas línguas que você fala geralmente no culto? Tu está cheio, amém, amém? Tu está profetizando, meu irmão. Tu está decretando no Espírito, tu não sabe. Mas a de edificação pessoal, eu já vi que ela é diferente. Ficava ela é diferente. Agora quando eu estou cheio de uma unção ou profetizando o Espírito, outras vem, amém, amém? A de edificação pessoal, geralmente você não vai ter o entendimento do que você está orando. Aí sim que atualmente fica infrutífera. Mas não quer dizer que você não esteja edificado. Você está sendo edificado no Espírito. E depois a sua mente, quando você for meditar na palavra, o que é codificado no teu Espírito, é descodificado quando você medita na palavra. Dá glória a Deus aí. O Senhor intuitivamente vai falar mistério para vocês. Tu vai conseguir. Olha, presta atenção. Amém, amém. Eu estava lá orando em línguas. Cara, passava um tempo, de repente eu começava a ouvir Deus falar comigo coisas que eram estranhas, que eu nunca ouvi antes. Desejos novos pelo reino. Algo novo. Por quê? Aquilo já tinha sido dado no meu espírito. Dá glória a Deus. Isso é maravilhoso. Amém, amém. Então, você tem agora línguas para edificação pessoal, interpretação. A interpretação geralmente é um sinal para os incrédulos, amém? A interpretação das línguas, ela edifica as pessoas. E é um sinal tanto para você, mas mais para os incrédulos, quando Deus fala e interpreta as coisas para elas. De sorte, 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal para os infiéis, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia é um sinal para os infiéis, não para os infiéis, mas para os fiéis. As leis e regras que se aplicam à oração em línguas para edificação pessoal são diferentes da língua para interpretação. Assim também as regras que governam as línguas com gemidos no espírito, elas são totalmente diferentes das outras duas manifestações de línguas. Das 4 operações de línguas que foram citadas, 2 delas são para a vida pessoal de oração do crente, que são edificação pessoal e gemidos. São indispensáveis para a vida espiritual. Então vamos lá. 4 operações, está aqui 10.3. Oração com gemidos para intercessão. Edificação pessoal, interpretação de línguas, gemidos no espírito e línguas que são idiomas dos homens. Dá glória a Deus aí. Só que eu acho que eu não coloquei línguas para idioma dos homens. Está aqui junto. Está aqui junto aqui. Escute bem. Em Atos, no capítulo 2,
no seu versículo 4 ao 11. Amém? Quando aqueles homens começaram a falar as maravilhas de Deus em outro idioma, que eles não compreendiam, mas quem estava ali, das outras regiões da terra, de outros idiomas, eles entendiam o que eles falavam. Amém, amém? Então, que língua é essa? Fala, língua dos homens. Então, esse dom, a pessoa nunca falou um idioma e começa a falar um idioma sem saber. Como a profeta Ana Mendes. A primeira vez que ela teve isso foi quando o intérprete não estava e ela pegou numa conferência, falou, eu vou pregar para esse povo. E começou imediatamente a falar em outro idioma sem nunca ter aprendido o idioma. Esse dom permaneceu com ela e hoje ela tem vários idiomas, ela fala sem saber o que está falando. Ela prega para o povo. Amém, amém? Esse sinal pode vir um sinal, uma manifestação, você transitar nesse sinal de falar em outro idioma sem saber o que está falando. Às vezes você pode estar evangelizando, aparece um gringo e de repente tu começa a falar inglês, francês, seja o que for, e tu nem sabe o que está falando e o cara chora e recebe o negócio de Deus. Amém, amém? Acho que a pastora falou para mim, quando eu estava no Monte Carmelo, desceu uma unção lá. E eu comecei a profetizar. E ela falou, pastor, você estava falando em francês. Eu falei, sério? Sim. Você estava falando a unção profética, você estava falando isso aqui. Eu falei, mas sério mesmo, está falando assim, você estava falando em francês. Eu falei, glória a Deus, amém, amém? Nós estávamos diante do mover do Espírito, mas na verdade, eu já falei vários idiomas. Outro dia eu estava com a minha mãe, 2 horas da tarde, minha esposa orando, eu falei, vamos orar aqui, vamos orar. Quando nós fomos orar, irmão, recebi uma visitação tão poderosa da unção do Espírito, que eu comecei a cantar e falar em idiomas dos africanos. Eu cantava aquela língua em inglês, aí eu fui levado em Espírito. Eu entrei dentro da África, comecei a ver o povo, vi a obra na África, e o Senhor falando para mim, me mostrando, não vai ser uma obra fácil, Ele falando comigo, eu cantando o idioma, acabou ali. Eu falei, mãe, Deus tem uma obra na África, estava acontecendo isso e isso com o meu espírito, aquele idioma é da África, é da língua deles lá. Quando foi de tarde, um africano entra em contato comigo, pedindo um ministério lá, da glória a Deus aí, no mesmo dia. Deus estava lá no mistério preparando o meu espírito para que quando o homem entrasse em contato, eu não desprezasse. Porque eu já vi contato de outras pessoas de outras nações. Mas não é de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Amém. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Só que eu cantei na língua deles. E quando eu comecei a falar aquelas línguas, o Senhor me levou o espírito para ver algo. E o meu espírito estava intercedendo e orando pelaquela obra lá. Olha aí, meu irmão, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, com o tempo, quando você desenvolver muita prática de orar no Espírito, muitos mistérios de Deus vão começar a ser te dado e revelado da glória a Jesus. Então, finalizando, não posso passar mais do horário, que nós temos que parar agora, amém, amém? As 4 operações, você entendeu? Busque mais a fundo sobre esse assunto, amém? E se prepare, você que não fala em línguas, por culto à noite, porque hoje é dia de batismo com fogo. Dá glória a Deus aí. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.